Pai Senhor, igreja. Que alegria estar com vocês aqui novamente. Eu estive no trabalho de jovens, né? Intimidade. Foi muito bênção estar aqui com vocês. Eu me senti na minha casa, né? Eu cheguei em casa. Meu pai tem costume de me ligar todas as vezes que eu ministro. Ou que eu sou convidado para cantar, ele liga antes e depois, para saber se foi bem, se eu falei certo. Pastor Marcos, né, Pastor Marcos? Conhece meu pai, sabe bem como é. E aí eu liguei, ele me ligou, eu falei, pai, pensa num agir de Deus sobrenatural. Eu saí totalmente diferente da forma que eu cheguei. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu quero agradecer ao pastor Valci por estar aqui, pastora Débora, né? É um privilégio, irmãos, estar aqui. Nós vivenciamos Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso aqui, no céu não tem placa de igreja, não é? Nós vamos estar todos lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu quero agradecer também ao pastor Guilherme, a Letícia pelo convite, a Esther que me acompanhou. A Esther louva com a gente no grupo de louvor. E eu falei para ela, era 6h30, né, Esther? Na correria eu esqueci de falar para ela, 6h30. Eu falei, Esther, hoje eu senti no meu coração, você louva a Deus com este louvor? E ela aqui está para juntos adorarmos ao Senhor. Amém? Nós estamos hoje no mês de setembro, né, pastor? É um dos meses que eu mais gosto, o mês do meu aniversário. 7 de setembro. A hora que eu olhei, falei, mas gente, setembro, como Deus é bom. E sem perca de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel. Muito obrigada, viu, querido? 2 Samuel, capítulo 6 e o verso 11. É uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração, e eu trouxe o meu rascunho, né, pastor? Porque, né? Eu costumo sempre dizer, eu não sou pregadora, eu só gosto de falar um pouquinho da palavra de Deus. Né? E aí, Deus falou muito ao meu coração nessa passagem, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se tem alguém do teclado que pode me ajudar no momento da ministração. Por favor, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, diz assim. A igreja encontrou, amém? Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém? Nós estamos aqui hoje ministrando e profetizando sobre os 12 meses do ano de 2021. Esse mês em especial, o mês de setembro. E nessa palavra aqui que Deus trouxe ao meu coração, eu acredito, pelo menos na minha vida, que se encaixa perfeitamente no profetizando sobre o mês de setembro. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel, quando ele se tornou rei, antes da gente entrar em Obed-edom, nós vamos falar um pouquinho, de Davi, quando ele foi rei de Israel. Quando ele se tornou rei de Israel, ele então decidiu no seu coração que ele tiraria a arca da aliança e levaria para Jerusalém. A arca da aliança então estava em Queriat Jearim, que foi o último lugar em que a arca da aliança ficou hospedada. Quando o rei Davi estava reinando, a arca da aliança, ela não tinha um local fixo, um lugar sagrado para ela. Ela já tinha ficado em vários lugares de Israel, mas não tinha um lugar fixo. Até o dia que o rei Davi decidiu levar a arca da aliança para Jerusalém. Então ali ela ficou hospedada definitivamente. Só que aí o rei Davi tinha que transportar essa arca da aliança. A arca da aliança era algo extremamente sagrado, pastor. Extremamente sagrado. Para chegar perto dela, era somente o sacerdote. E ainda assim, ninguém podia tocar na arca da aliança. Você já vai entender. E aí o que aconteceu? O rei Davi decidiu então transportar
levar essa arca até a cidade de Jerusalém. Só que o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, tinha dado ordem que só podia transportar a arca somente sacerdote e no ombro, certo? O rei Davi, empolgado ali, né? Meu Deus, algo sagrado. Ele desobedece o que o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, tinha ordenado. Então ele pega aquela arca junto com os sacerdotes e transporta em um carro de boi. Era para ser transportado sobre os ombros do sacerdote. Era muito mais difícil, não é? Mas o rei Davi desobedeceu a ordem do mestre e transportou a arca da aliança em um carro de boi. E no meio do caminho, levando essa arca, algo tão sagrado, e você já vai entender, no meio do caminho, os bois tropeçam. E o que estava lá, gente? A arca da aliança. O que é que a arca da aliança está representando aqui nessa ministração? A presença de Deus. A arca da aliança era tão sagrada, ela foi feita da madeira mais cara. O metal dela era o ouro, o mais fino, que representava a glória total de Deus. Então, quando havia festa, quando havia guerra, as pessoas olhavam para a arca da aliança e entendiam: vai ter vitória, porque a presença do Rei dos Reis está aqui. E o que acontece? Era algo sagrado que Davi estava transportando. Mas, irmãos, responde uma coisa aí para você. É possível sair tudo 100% se eu estiver desobedecendo o mestre? É possível eu ter um mês de setembro de 2021 com vitória se eu desobedecer a voz do mestre? O que aconteceu com o rei Davi? Desobedeceu. Fez do jeito dele. Não transportou no ombro do sacerdote e transportou num carro de boi. O que acontece? O boi tropeça. E existia um sacerdote por nome de Uzá, que estava junto transportando. Quando ele olha e vê que a arca da aliança corre o risco de cair, o que é que aquele santo de Deus faz? Levanta a mão para segurar ela. Mas Deus deu a ordem que ninguém podia tocar na arca da aliança. E no momento que Uzá tenta socorrer a arca, imediatamente ele morre. Acendeu a fúria do mestre. Você sabe que esses dias uma pessoa falou assim para mim. Estava acontecendo um problema na casa dela. E ela falou assim para mim: você acha? Mas Gi, que Deus é esse que faz acontecer essas coisas na casa daquela irmã, na minha casa? Que Deus é esse que começa a fazer um rebuliço? Esse Deus que a gente prega não é um Deus de amor? Não é? Você já deve ter ouvido alguém te questionando. Eu olhei para ela e falei: realmente, o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justo. Entende, igreja? Deus tinha falado para Davi como é que teria que ser feito. E Davi, o que ele fez? Desobedeceu. E quando Uzá morre, Davi se pasma. Davi fica assustado e fala: opa, eu desobedeci. Tem algo de errado acontecendo aqui. O coração de Davi temeu. O medo sobreveio na vida dele. E ele, cabisbaixo, frustrado, falou: pera lá, eu não posso continuar. E aí entra uma figura chamada Obed-Edom, que fala muito comigo, porque ele não é muito pronunciado na Bíblia, né, pastor Marcos? Né, pastor? Pouca gente fala de Obed-Edom. Obed-Edom é um personagem bíblico que se residia na beira do caminho, na beira da estrada rumo a Jerusalém. Ele era humilde, simples, sem estudo e passava um período de muita aflição. Ele tinha, vou trazer para os nossos dias, ele era um produtor rural, tinha muitas plantações.
nada tinha êxito na terra de Obed-Edom. Nada. Ele não tinha filhos, ele não tinha êxito no casamento, as coisas dele não iam para frente. E aí, certo dia, Obed-Edom, ele era geteu. Ele fazia parte do pessoal de Esaú, né, pastor Marcos? E aquele povo de Esaú tinha sido amaldiçoado pelo mestre. E ele fazia parte desse povo. Mas Deus é tão lindo que Ele não olha para isso, Ele olha para o nosso coração. E a palavra de Deus diz que Davi está lá com aquele povo. Uzá tinha acabado de morrer instantaneamente. E chega Davi e bate na porta de Obed-Edom, desconhecido, pobre, humilde. E aí o rei Davi olha para ele e fala: é o seguinte, tem como a arca da aliança ficar na sua casa? Ele olha bem para o rei: na minha casa? A presença do mestre na minha casa? Tão simples. Eu sou geteu, na minha casa. E o rei Davi diz: sim, na sua casa, cuida dela, depois eu volto buscar. E eu anotei aqui algo que Deus falou muito comigo. Obed-Edom, ele assumiu os riscos da presença de Deus. Sabe por quê? Não é fácil a gente ser cristão. É fácil? Não é. Imagine só Obed-Edom receber Davi, falando para ele deixar a arca da aliança na casa dele, sendo que ele tinha acabado de presenciar a morte de um sacerdote. E ele pensar: meu Deus, a arca da aliança vai ficar na minha casa, sendo que um sacerdote acabou de morrer. Olha o risco, não é? Se ele não seguisse. Mas Obed-Edom pouco se importou para isso. Ele olhou para a necessidade, ele olhou para a dificuldade, e ele disse: sim, rei, pode deixar ela aqui, eu cuido dela. Aleluia. E o rei Davi vai embora, volta. E a arca da aliança fica na casa de Obed-Edom. Quando a presença de Deus chega, tudo sai da rotina. É ou não é? Quando a gente decide propor no coração: eu vou estar na casa do Senhor, eu vou estar nos trabalhos, eu vou estar fazendo a obra dele, a rotina nossa muda. Porque se eu falo que numa quarta-feira eu queria estar no shopping de Rio Preto passeando, Deus fala para mim: não, você tem que estar lá na igreja profetizando para o mês de setembro junto com eles. A minha rotina mudou. E foi assim que aconteceu com Obed-Edom. A arca da aliança ficou na casa dele. E eu imagino, pastor, que todos os dias ele levantava, se é que ele dormia, e ele falava: eu preciso limpar a arca. Eu acho que ele acordava, ele dobrava o seu joelho e falava: Rei dos reis, o Senhor está na minha casa. Aleluia. Talvez você vai dizer para mim: mas Gi, eu dizimo. É obrigação nossa, não é, pastor? Meu pai sempre me ensinou isso. É minha obrigação devolver o que é do mestre. É minha obrigação. E talvez você está aqui e está dizendo assim: realmente, mas eu estou no mês de dezembro de 2020. Eu dizimo, eu dou oferta, e por que é que nada acontece na minha casa? Por que é que a minha vida financeira não prospera? Por que é que a minha vida sentimental não prospera? Porque você está fazendo a sua parte de dar os 10% e Deus está te abençoando. Está expulsando o devorador, o migrador. É dever nosso de cumprir o que Ele já nos disse, 10% para Ele. Mas será que a arca da aliança, será que a presença dEle está na sua casa? Não é só eu conhecer a presença, é eu viver a presença, não de ouvir falar, mas de sentir a presença dEle. Quando Ele chega, algo diferente acontece.
E a palavra de Deus nos diz que a Arca da Aliança, a presença do Pai, ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E a vida dele mudou. Porque era a Arca da Aliança, igreja? Era porque a arca estava na casa dele? Não era por causa da arca, não. Mas é por causa da presença do Pai que estava ali. E eu te pergunto nessa noite, Arabacana, Arabassúria, a presença do Pai está na tua casa. Sabe por quê? É muito fácil eu ser cristão dentro da igreja, na frente do meu pastor, na frente do meu líder. Mas será que se o pastor, o teu líder, chamar o teu vizinho e falar assim, viu, você sabia que a vizinha aí ela é cristã? Será que ele vai olhar para você e vai falar assim, sim, de fato ele é cristão. Na casa dele eu não escuto gritar. Na casa dele não tem briga. Na casa dele não tem palavrão. Na casa dele não tem fofoca. Na casa dele não tem música do mundo. Não, a casa dele, você passa na frente e você vê algo diferente. Será que ele vai falar isso? Presença do Pai. Você quer que o setembro, o janeiro, o novembro, o agosto de 2021 seja melhor que 2020? Atrai a presença do Pai na faculdade, no trabalho, onde é que esteja você. Atrai a presença do Pai. E quando Deus está, gente, quando a presença do Pai é real, milagre acontece sim. Eu vou contar um testemunho. Que a hora que eu estava me arrumando para vir para cá, eu fiquei pensando o dia inteiro, Pai, a tua presença é tão imensurável. A tua presença é tão incomparável. Como o Senhor faz quando o Senhor está presente. Quando eu morava com os meus pais ainda em Bitinga, uma toalhinha, por favor. Eu morava em Bitinga, eu me lembro. Meu pai, obrigada. O meu pai sempre dizimou, sempre. E desde pequenininha, eu lembro que ele me dava R$5 de mesada. Nós não tinha condição e ele falava assim, era 4 filhas, imagina, irmãs, 4. Ele dava R$5 para cada uma. E ele falava assim pra gente, 50 centavos é da igreja. Você não tira. Eu olhava. Ai, meu pai. Dava R$2. É da igreja. R$3, tira os 10%. E eu lembro que a gente começou a passar necessidade. Sabe por quê? Não é porque a gente é fiel a Deus que a gente não vai passar dificuldade. Existe o deserto. Existe o momento de aflição. O deserto de Uzá, quando ele desobedeceu a ordem do pai, foi momento de bonança para Obed-Edom, porque a arca ficou na casa dele. E não é porque você vai falar para mim, mas eu pago os 10% certinho, mas eu passo dificuldade. Fome não, porque eu posso perguntar aqui, alguém que deu o dízimo já passou fome? Necessidade? Tem quem já passou. Não tem, irmão? Por quê? Tem momento na nossa vida que é deserto. E aconteceu com meu pai e comigo. Eu lembro que tinha só arroz na minha casa. Só arroz e mais nada. E meu pai sempre disse para mim e para minhas irmãs, sempre profetize bênção sobre a sua vida, mesmo que seja escassez, profetiza. E eu lembro que meu pai saiu para trabalhar. E eu vi que a minha mãe chorava bastante quietinha na cozinha, falando com Deus. E eu falei, mãe, o que está acontecendo? E a minha mãe disse assim, é porque só tem arroz hoje. Eu falei, ué, mãe, só tem arroz? Ela só tem arroz. E eu olhei para ela e falei assim, mas mãe, a gente não é fiel a Deus? A gente não oferta, a gente não dá dízimo? E por que é que Deus se esquece de nós, mãe? Aleluia. Talvez você já se perguntou nessa noite. E a minha mãe disse, filha,
Deus está no controle de tudo. Vamos orar. E eu falei, mãe, difícil orar, hein? Só com arroz em casa, não tem nem ovo para comer. Minha mãe falou, vamos orar, filha. E eu lembro que eu, ela e a minha irmã, as outras estavam na escola, a gente foi orar. E eu comecei a orar, e eu orando, e minha mãe orando fervorosa, assim, eu orando aquela oração gostosa, mas difícil. Eu falava, Senhor, por que isso? De repente, igreja, no portão da nossa casa, alguém bateu. E a minha mãe falou assim, fica orando que eu vou atender. Mas eu, curiosa, falei, não vou orar não, vou ver quem é. Parei de orar e olhei na porta. Quando um moço de moto chegou e disse assim, aqui é a casa do pastor Ideraldo? A minha mãe falou assim, sim, é. É porque eu tenho algumas coisas que me enviaram aqui para mandar. Minha mãe, coisas? Eu posso entrar numa moto? E ele estava tudo amarrado, porque era um sacão assim na moto, quase caindo. A hora que ele abriu aquele saco preto, eu nunca vou esquecer. Gente, era arroz, era feijão, era óleo, era macarrão, era bolacha, era Danone, era mistura, era fruta, era muito mais do que a gente precisava. E eu lembro que a minha mãe falou assim, mas quem te enviou? Ele falou assim, só me deram o endereço. A minha mãe entrou e falou assim, sabe quem enviou? Jesus de Nazaré. Porque Ele ainda escuta as nossas orações, igreja. Ele ainda ouve. E eu lembro que eu olhei para aquilo, falei, Jesus, tem Danone. Fazia dias que eu não tomava Danone. Tem bolacha. E minha mãe disse, nunca questione a forma que Deus trabalha, porque Ele jamais desamparará um servo dele. E foi assim que o Obed-Edom parecia esquecido para o mundo, mas não para Deus. Foram 3 meses. 3 meses. Primeiro, o casamento dele foi restaurado, porque a mulher dele conseguiu engravidar. Deus prosperou a vida sentimental dele. Segundo, com a presença de Deus na casa dele. Aleluia. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Todo o povo soube que aquele homem esquecido, humilde, aonde ele colocava a mão, prosperava. Era algo lindo, tudo verdinho. E terceiro, a vida espiritual de Obed-Edom, depois que a Arca da Aliança chegou na casa dele, nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Ele não se importou só porque ele mudou de vida. Aquele homem que não tinha nada 3 meses atrás, era um dos maiores produtores rurais ali, com 3 meses que a presença do pai instalava ali. E sabe o que é lindo? É que ele tinha todo um cuidado, né? Ele acordava, dobrava o joelho e ficava na frente. Ia lá, limpava. Era todo dia. Todo dia. A rotina dele mudou. O coração dele não almejava o que era financeiro. Claro que é bom, a gente fica feliz na igreja. Mas não era isso que Obed-Edom tinha no coração. A palavra de Deus diz que Obed-Edom transformou a vida espiritual dele. Depois que ele teve a Arca da Aliança na casa dele, ele tomou uma decisão. Depois de 3 meses, ele disse para a esposa dele, olha, é o seguinte, foi tão bom, foi uma experiência tão incrível ter a arca aqui pertinho, sentir a mudança da nossa casa, que agora eu quero estar pertinho dela todos os dias. Gente, ele tinha que cuidar das coisas dele. Fruta, legumes, tudo, ele tinha tudo para cuidar. Ele largou tudo para estar na presença de Deus. Tudo. Era tão lindo
que Obed-edom queria com a arca, que Deus foi promovendo ele. Ele queria tanto estar perto da presença do Pai, que primeiro, depois que a arca voltou, depois de 3 meses que a arca voltou para Jerusalém, foi até Jerusalém, ele disse para a esposa dele: não quero, eu vou para lá, quero ficar perto. E aí aquele homem que parecia esquecido, primeiro, ele se tornou porteiro do santuário. E a Arca da Aliança era algo tão lindo que era muito difícil, ninguém conseguia se aproximar da arca. E ele, com aquele desejo no coração de estar cada vez mais perto, ele olhava nem que era pela flechinha. Ele então, daquele lugar humilde, Deus honrou ele e colocou ele como porteiro do santuário. Depois, buscando a presença do Pai, ele então se tornou músico, estava mais perto da arca. Aleluia. Depois, igreja, ele ficava sempre fora, né, pastor? Vendo pela flechinha. Deus honrou tanto a vida dele ministerialmente, por ele ter colocado no coração dele que não havia nada mais importante do que a presença do Pai, que então ele se tornou guardião da arca. Gente, ele saiu da beira da estrada para se tornar guardião da arca. Não veio de família de posses, né? De nenhum reinado, mas ele foi visto pelo mestre. E antes de continuar, eu quero dizer algo para você. Talvez você ore e fala no seu coração: ninguém me vê. Eu oro, mas e Deus não me responde. Escute algo: Deus, Ele trabalha no silêncio. Escute, Deus trabalha no silêncio. E além disso, Ele conhece a intenção do seu coração. Então, se você clama pela presença do Pai, não tenha dúvidas que o ano de 2021 será o melhor ano da sua vida. Atraia a presença do Pai. Talvez você vai me dizer: Magi, a minha vida financeira está estável. Glória a Deus. Mas eu preciso de milagre no meu casamento. Eu preciso de milagre na minha vida sentimental. Eu preciso de milagre na minha vida espiritual. Atraia a presença do Pai. E aí Obed-edom, desconhecido para a sociedade, se tornou guardião da arca. Depois, olha que lindo, né? Como que Deus não se importa para quem tem uma situação melhor. Como Deus não se importa se eu vou ter dinheiro mais, eu tenho mais, você tem menos. Deus não se importa para isso, querido. Deus se importa para o nosso coração. Não se atente a isso. Ah, Magi, mas eu não sei falar. Eu queria tanto pregar, eu queria tanto cantar. E hoje Deus diz: atrai a minha presença, porque Ele faz abundantemente mais. E depois, Obed-edom se tornou ministro de adoração. Antes ele só era músico. Aí ele se tornou ministro de adoração. Imagina naquela época, pastor Marcos, que honra ser guardião da arca. Hein, pastor? Imagine quanto que ele não sofreu, pastor Marcos, para poder estar ali. Quantas pessoas que não falaram: o que aquele cara está fazendo ali? De onde que ele pensa que ele veio? Mas ele veio da onde ninguém via, de dentro de um quarto, que falava com o Pai. Ele entrava no quarto, fechava a porta e falava com aquele que podia fazer. E depois, o mais lindo, Deus
promoveu aquele homem a ser o tesoureiro do santuário. O rei Davi criou uma confiança tão grande nele, que tornou ele guardião do santuário. Eu vou trazer para você em dinheiro. Sabe quanto era cerca o valor que Obed-Edom tinha responsabilidade de cuidar? 3 bilhões de dólares. Alguém que não era conhecido da sociedade. Alguém que não tinha estudo. Mas alguém que atraiu a presença do Pai. Shekinah, a palavra Shekinah em hebraico significa presença. E depois você pode pesquisar. E Kavod em hebraico significa a glória de Deus. Deus quer derramar da Shekinah dele para 2021. Esse ano de 2020 foi um ano extremamente difícil. Mas se eu te perguntar, existiu algum momento que o Pai te desamparou? Esse ano de 2020 é ano de gratidão a Deus, porque eu e você sobrevivemos. E o ano de 2021, se você puder, anote isso, porque eu tenho certeza, pastor Valcir, vocês se lembrarão disso. 2021 será o ano da abundância de Deus sobre a nossa vida. Irmão, guarde isso, porque não é eu que estou falando. A Shekinah de Deus paira neste lugar. E Ele diz: prepara a tua casa, atrai a minha presença, porque 2021 será abundância na sua vida. E eu gostaria, nesse momento, que você atraísse aí na sua mente, para 2021, o que é que mais almeja a sua alma? Fala com Deus. Aquilo que parece impossível. O que é impossível ao seu coração? Fala com Deus agora. Tá gravando esse culto, não tá, irmão? Gravando, pastor? Pode, eu tô falando debaixo da autoridade de Deus. Pode salvar o culto de hoje, porque o ano que vem, quando vocês estiverem fazendo esse culto novamente, vocês vão lembrar a abundância de Deus. A abundância de Deus chegou na minha casa, porque antes de tudo, a presença do Pai pairou. Você falou aí com o Pai? O que é que você precisa? Falou? Então eu quero te dizer algo. Debaixo da autoridade de Deus. Se esse desejo que você falou com Deus agora, você antes colocar a Shekinah de Deus na sua casa, irmão, isso é sério. É sério. Antes de começar 2021, você vai pedir oportunidade para o pastor. E você vai falar: pastor, aquilo que eu pedi a Deus antes do dia 1º de janeiro, o Senhor já me deu. Arabacana, arabassúria. Há uma nuvem de glória sobre esse lugar. Se você tiver com o seu coração aberto, o Senhor já está movendo os céus agora. Há 2 anos, 3 anos atrás, eu estava no pior ano da minha vida. Eu não sei se eu falei aquele dia do meu pai, do câncer do meu pai. Aquele dia eu só precisava, aquele ano, da cura do meu pai. Porque eu ia casar e eu tinha medo de não ter o meu pai. 26 anos o meu pai pastoreou a igreja.
Dos 26 anos, 6 anos foi na obra missionária na Bolívia. Eu tenho uma irmã boliviana que hoje mora fora do Brasil. Eu senti na pele o que é você viver para Deus. Foi difícil, foi. Mas eu faria tudo de novo porque vale a pena. Aleluia. E naquele ano eu pedia para Deus: Deus, o ano está se findando. E a única coisa que eu te peço é que o Senhor cure o meu pai. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero a cura do meu pai. Só que todos os dias eu não tinha forças nem para orar, eu só chorava. Talvez você está aqui com um sorriso no rosto, mas na tua alma você não consegue nem falar com Deus, você só chora. Mas o nosso Deus, Ele interpreta cada lágrima, e Ele interpretou a minha. E antes de findar o ano, meu pai foi curado, sem fazer químio, sem fazer rádio, porque quem operou ele foi Jesus de Nazaré. Então não há impossível, não há câncer, não há Covid, não há nada maior do que o nosso Deus. Pastor, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Quem está com as famílias aqui? Satanás está querendo destruir famílias. 2021, com o período da quarentena, o que mais teve foi separação, abuso. Tudo isso foi o que mais teve. Satanás cirandou. Mas o Senhor está enviando homens de Deus para profetizar sobre o ano de 2021 na sua vida. Então, irmão, atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Atrai a presença de Deus, a Shekinah. Não queira nada, não peça nada sem antes a presença do Pai. A presença cura, a presença conforta, a presença liberta, a presença dá renovo, a presença transforma, a presença faz milagre. Então, com a permissão do pastor, eu gostaria que você se levantasse. Pode, pastor? Quem está com a família aí? Você que está com a sua família, isso pode acontecer porque está com a família, né? Abraça, faz uma roda. Agora você vai abraçar a sua família. Irmão, se você soubesse como acima da nossa cabeça há potestades malignas, né, pastor, querendo destruir isso. Em 2021 a abundância vai parar sobre a sua casa. Atrai a Shekinah de Deus, a presença de Jesus para sua casa. Talvez o que está precisando para o ano de 2021 ser melhor é você liberar perdão. É você falar um eu te amo. Talvez é isso que precisa para iniciar o seu ano de 2021. Você pode levantar suas mãos junto com a sua família e agradecer, porque 2021, igreja, será o ano da abundância de Deus sobre a sua casa. Profetiza com a sua família. 2021. Pode marcar, pastor Valcir. Pode gravar, vocês vão voltar o dia de hoje. 2021 será o ano da abundância de Deus sobre a nossa vida. Nenhum mal chegará na nossa casa. E se chegar, a vitória é nossa. Porque a presença, a Shekinah de Deus não vai faltar. Pode faltar dinheiro, pode faltar tudo, mas a presença do Todo-Poderoso, a Shekinah de Deus, não vai faltar. Amém? O mesmo milagre que a presença de Deus fez na casa de Obed-Edom,
fará na nossa vida. E o mês de setembro de 2021 será o melhor mês da sua vida. Porque eu estou aqui? Não. Porque é o Pai que me dá autoridade para dizer que o milagre e a Shekinah de Deus, presença de Deus, fará a diferença. Amém, pastor? Deus abençoe. Sempre bom estar com vocês. Eu me sinto em casa, sabe? Eu me sinto mesmo muito acolhida. E que 2021 eu possa, pastor, receber notícias que a abundância de Deus foi muito maior do que Ele fez esse ano de 2021. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Queridão, ainda de pé rapidinho para nós encerrarmos. Amanhã é o antepenúltimo, fala, é isso? E é dia de que amanhã? Batismo. Nós vamos fazer festa no céu ou não? Amanhã vai ser festa aqui, querido. Você vai ver aqui, a piscina aqui cheia, vai ver acompanhando pelo telão os irmãos sendo batizados. E no mesmo instante que nós vamos estar aqui, o céu vai estar em festa. E nós, como igreja, vai estar fazendo uma ótima festa, uma excelente festa, porque são vidas que estão saindo do reino das trevas e vindo para o reino da luz. E nós vamos celebrar o Senhor. Neste ano de 2020, às 19h30, a arte lá está errada. Nesse ano de 2020, onde nós passamos tribulações, dificuldade, mas o Senhor Ele ainda salvou almas. Através da sua vida, através do seu testemunho, através da porta aberta dessa igreja. E 2021 vai ser melhor. Quantos crê? Você pode aplaudir o Senhor forte aí? Aleluia! Glória a Deus! Pastora Magi, muito obrigado. Leandro, manda um abraço para ele lá. Deus abençoe vocês, que vão em paz. Manda um abraço lá para o pastor Gunnar. Amém? Estende uma de suas mãos assim. E você vai repetir essa oração comigo. No mês de setembro. Mais forte. No mês de setembro. Tudo que eu quero é mais da presença de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Que assim seja. Querido, Deus abençoe, vai na paz do Senhor, que você tenha uma noite de descanso e um amanhã cheio da presença de Deus, em nome de Jesus.